Voltando com a nossa sequência de filmes dos anos 2000, hoje a gente vai conversar sobre A Casa de Cera, esse clássico do terror dos anos 2000. A gente vai conversar sobre personagens, estilos de filmagem, alguns planos bem específicos que eles utilizam nesse filme, cores que se destacam e até cores, na verdade, que não se destacam. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Daya, aqui a gente fala sobre cinema. Se você curte esse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Ai, gente, eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo novamente. Simplesmente deu um bug no aplicativo que eu utilizo pra, enfim, editar vídeos. Não esperava que isso fosse acontecer, mas enfim, estamos aqui às 8h30 da noite de um sábado, regravando esse vídeo. Eu espero que o enquadramento, inclusive, esteja bom, porque eu tô um pouco cansada e, enfim, não tava esperando por essa. Mas vamos lá. Eu vou tentar não ficar fazendo muitos cortes nesse vídeo e algumas vezes eu vou olhar pro meu notebook, porque graças ao bom Deus, gente, eu não tinha excluído o roteiro. Eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido esse filme, ou pelo menos tenham ouvido falar sobre ele, só que é sempre interessante trazer o pano de fundo da história, né? Nesse filme, um grupo de jovens está viajando, fazendo uma viagem. No meio do caminho, eles acabam se deparando ali com um desvio, e esse desvio, na verdade, leva eles para essa cidade, onde tem um museu que se chama A Casa de Cera. E o mais interessante aqui que é daqui pra frente é só pra trás. E o filme mal começou. Só que o filme, ele não começa falando dos nossos personagens. Ele começa falando de uma família lá na década de 70, com uma cena que eu acho que é uma das minhas favoritas desse filme, que é quando a câmera ela vai subindo do chão e vai mostrando um monte de cera escorrida pelo fogão. E ali mostra uma mãe, né, mexendo um líquido numa panela, que aí a gente descobre que é cera e ela tá moldando uma máscara de cera. Nisso tem uma criança sentada numa cadeirinha comendo cereal tranquilamente. De repente, o pai surge com uma criança no colo, super raivosa, e eles tentam colocar essa criança numa cadeirinha ali. E essa criança visivelmente alterada, tanto que os braços e as pernas da criança estão bem machucadas, porque ela precisa ficar presa naquela cadeirinha por algum motivo que a gente não sabe, mas aquela criança ela é bem alterada, raivosa. Então a gente corta para os dias atuais que o filme apresenta. Nele a gente tem os nossos protagonistas. E aqui eu quero falar sobre a formação desse casting e como ele foi pensado estrategicamente. E aí a gente tem os personagens que são um playboy, a patricinha loira que sempre tem aquele estereótipo que colocam nelas de burra. A gente tem a mocinha boazinha, que é estudiosa e é pobre. Aí a gente tem o namorado dela, que é o bonzinho e super receptivo com ela. O irmão revoltado, mais bonitão. E o amigo, que sempre tem uma vibe ali meio de bobão. Isso serve claramente para fazer uma distinção entre eles e não colocá-los todos no mesmo pacote. Ou seja, quando começa a acontecer a série de desvivementos, nossa, essa palavra ficou péssima. Quando começa a acontecer lá a sequência de desviver as pessoas, a gente sabe exatamente quem já foi e ainda quem falta. Depois que eles decidem tomar aquela rota alternativa, o que os leva àquela cidade, o primeiro contato com a tal cidade ali é através de um outdoor. Nesse outdoor tem lá as informações sobre essa casa de cera, o que imediatamente instiga a curiosidade dos nossos personagens. Aos poucos, eles vão sendo introduzidos ao nosso serial killer. Tudo é estrategicamente pensado para que isso aconteça. É como se fosse uma atração até ele. Eles estão ali acampando, então tudo começa com um mau cheiro que eles sentem, então as meninas, elas ficam curiosas para descobrir de onde vem aquele cheiro. E aí elas descobrem e conhecem um dos moradores dessa tal cidade, que a gente até então não sabe quem é exatamente. Só que tudo isso é uma isca, né? Tudo isso é um preparo para que eles sejam de fato atraídos para aquela cidade. E aí um dos carros ele é sabotado ali na mecânica para justamente eles não terem para onde fugir. E a única forma, né, a única estratégia ali de
conseguir ajuda é literalmente ter que pisar o pé naquela cidade e procurar ajuda com alguém. E aí essa tensão ela vai sendo construída, né? A gente vai... É como se a gente estivesse no escuro, andando no escuro e tentando achar uma luz. E a gente vai andando nessa escuridão, sem saber para onde a gente tá indo, sem saber o que esperar, sem saber o que a gente vai ver. O filme, ele vai instigando a curiosidade dos protagonistas. Aí eles visitam a casa de cera, depois eles visitam a igreja. Na verdade, eles visitam a igreja primeiro, se eu não me engano. Aí uma senhora aparece na janela e tudo vai se encaixando. Só que, daí pra frente, cada um deles vai sendo pego. Obviamente, pelo queridíssimo lá da máscara. Queridíssimo assim, né, gente? Eu tô sendo um pouco irônica aqui, mas é que ele não tem um nome, né, no filme, que a gente saiba o nome dele. Então, ele é o mascarado. Muito diferente do que a gente tá habituado a ver nos filmes, né? Nesse tipo de filme com pegada de serial killer, enfim, essa coisa de viagem, que as pessoas começam a ser desexibidas e tudo mais. Nesse filme aqui, o foco não é o casal. O foco aqui são os dois irmãos, a menina e o menino. E assim como no início do filme, que aparece uma criança comendo cereal e uma outra criança completamente perturbada, esses dois irmãos, eles representam esse estereótipo, essa personalidade de cada um. Porque o irmão dela, o irmão da moça lá, ele é um revoltadão e tal, e ela já representa aquela irmã mais calma, mais centrada. E o mais interessante é que no final, esses dois pares de irmãos, eles aparecem, enfim, numa luta corporal ali. Bom, eu acho que essa é uma boa parte, assim, da história pra compartilhar com vocês. E agora eu quero falar sobre alguns destaques desse filme. Lógico que, na minha opinião, se vocês tiverem algo a acrescentar, por favor, deixa aqui nos comentários. E aí, em primeiro lugar, o que eu acho que mais chama atenção nesse filme é o ambiente ritualístico, né? O nosso serial killer, ele tem um ambiente onde ele faz banho de cera nas suas vítimas, então você pode reparar ali que tem as velas acesas, né, aquela luz mais baixa, todos os instrumentos dele devidamente dispostos ali, todo o seu maquinário perfeitamente sincronizado, e você percebe que para ele, aquele momento ali, é como se fosse um momento de paz e relaxamento. Por mais bizarro e creepy que isso possa parecer, é essa sensação que o filme transmite. Uma cena que eu gosto bastante e que, enfim, se destaca pra mim nesse filme, é uma cena que a câmera ela faz uma volta 360 na protagonista. Essa cena utiliza um elemento chamado rotação. E para manter essa estabilidade durante a rotação, é utilizado um tripé que fixa a câmera enquanto ela completa o giro. E essa rotação, ela causa um efeito desorientador no público. Nessa cena, você pode perceber que a protagonista ela não sabe para onde ir, ela tá bem perdida. Então, qualquer lugar que ela vá ali, ela pode ser facilmente encontrada. Em terceiro lugar, as cores desaturadas desse filme. Eu sempre costumo falar aqui sobre cores, né? Cores frias, cores quentes, mas esse filme ele não tem nenhum desses aspectos. Ele tem um aspecto de cores desaturadas, o que passa essa sensação de coisas velhas, de coisas desgastadas pelo tempo. Em quarto lugar, as cenas gráficas. Tem uma cena que o amigo encontra o outro amigo e ele começa a remover a cera do rosto dele, e enquanto ele remove essa cera, vai revelando a carne viva. É meio estranho falar isso, né? Não sei, enfim. É bem creepy. Não tem muito o que colocar aqui, não tem nenhuma palavra que eu possa enfeitar isso. Outra cena que se destaca é a cena em que essa moça está sendo perseguida e aí ela é presa e ela enfia o dedo dela numa tubulação, assim. É como se fosse um ralo. Ela coloca o dedo ali e o cara vai lá e... E nessa cena a gente consegue ver bastante daquele líquido vermelho, sabe? Não é tão gráfico assim, quer dizer, é gráfico porque tem bastante líquido, mas... Enfim, não dá tanto aspecto de ser real. Outra que se destaca também pra mim é a cena que ela utiliza um taco de beisebol no antagonista.
E essa cena é bastante gráfica, ela mostra bastante, assim, ela lá no ato, sabe? Com taco de beisebol e tal. Dentre outras cenas, tem outra que a loira, ela tá sendo perseguida lá pelo mascarado, e aí ele taca um toco de madeira na testa dela. Enfim, né, gente? Eu confesso que eu não acho que são as cenas mais realistas do mundo, tá? Não acho. Mas, de certa forma, são cenas bem construídas. Não é o tipo de coisa que chega a ser grotesca, sabe? É meio artificial, mas é aceitável. E aí tem uma curiosidade sobre esse filme, é que a cidade fictícia de Ambrose, ela não existe. Eles tiveram que construir essa cidade do zero porque eles não encontraram uma locação, né, um lugar ali abandonado para que eles pudessem fazer isso. Então, essa cidade ela foi construída em Gold Coast, em Queensland, na Austrália. Aí eles criaram essa cidade, enfim, do zero. Eu acredito que eu não tenha deixado nada de fora, gente. Até porque eu segui o roteiro que eu segui no primeiro vídeo, mas obviamente que não ia ficar como ficou o primeiro. Espero que eu tenha colocado aqui os principais detalhes, é tudo aquilo que realmente instiga a curiosidade de quem assiste. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, na verdade desse segundo vídeo. E, bom, se vocês tiverem algo a acrescentar sobre esse filme, deixa aqui nos comentários que eu respondo sempre. Se vocês tiverem também alguma informação para agregar sobre o filme, também deixa aqui nos comentários e a opinião de vocês no geral sempre é bem-vinda. E é isso, não esquece do like porque isso ajuda pra caramba e a gente se vê no próximo roteiro.